Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a essa sexta-feira de Câmera 13, primeira sexta-feira do ano de 2016. Quero já desejar a você um início de tarde maravilhoso, você e sua família. Lembrando que o nosso programa hoje está cheio de muitas novidades, assuntos importantes do seu dia a dia. Vamos também já falar de carnaval que está chegando. Daqui a pouco a gente já abre aqui esse espaço para falar um pouco mais das nossas escolas. E olha, gente, falando no mês de janeiro, a gente lembra que todos os anos, não só a cidade de Manaus, mas o interior do Amazonas, o estado do Amazonas de um modo geral, acaba sofrendo muitas as consequências do inverno. A situação hoje das mudanças climáticas é uma situação que preocupa o país, mas preocupa o mundo inteiro. Muito se tem falado daquilo que antes era de um jeito e hoje, infelizmente, a situação acaba mudando. Pessoas e famílias inteiras que acabam perdendo pouco que construíram durante toda uma vida. As famosas áreas de riscos, que a gente sabe que ainda existem muitas aqui em Manaus, em partes do interior do Amazonas também. É claro que nenhuma família vive numa área de risco porque quer. Vive pela necessidade. Nós temos programas importantes como o Prosamin, que acabou resgatando famílias que moravam dentro dos igarapés e dando a elas uma vida mais digna. Agora, nós sabemos o trabalho importante da Defesa Civil, não só em relação ao Amazonas, mas em relação ao Estado brasileiro. Nós vamos já acionar o repórter Ademildo José. Ele traz notícia, traz informações a respeito dessas áreas de risco aqui do município de Manaus. E daqui a pouco nós vamos conversar ao vivo, ao telefone, com o ministro da Integração Nacional, nosso querido Gilberto Occhi. Ele fala comigo já ao telefone para falar desse trabalho que o Brasil está fazendo, mas principalmente o trabalho do Ministério da Integração Nacional com relação ao estado do Amazonas. A gente já aciona o repórter Ademildo José nesse momento. Com a chegada do período das chuvas, aumenta o número de ocorrências registradas pela Defesa Civil Municipal. Os chamados mais registrados nesta época do ano são de alagamentos em áreas próximas a igarapés, infiltração e deslizamento de barrancos. Para evitar desastres nessas localidades, o órgão monitora o volume de chuva com auxílio dos pluviômetros, equipamentos instalados em todas as zonas da cidade de Manaus, que possibilitam o acompanhamento da chuva por hora. Além dos pluviômetros, o órgão também conta com o apoio dos núcleos comunitários de proteção e a Defesa Civil. Bom, nós estamos aqui no Hip Rap do Beco Campos Sales, aqui na Compensa 2. E do meu lado está a dona Tatiane Lopes. Ela mora nesse quarto há exatamente 1 ano. Ela e os filhos com o marido. E quando chove, o igarapé transborda. A água chega a invadir sua casa? Ah, chegou a invadir, molhou tudo aqui, minhas coisas, aqui minhas roupas. O rapaz que alugava aqui na taberna também, a água acabou com as coisas dele, ele teve até que se mudar daí também. Quando chove aqui, fica uma verdadeira mesmo rato, é tudo aqui. A senhora não tem medo não de mais uma vez sua casa ir pro fundo? Claro que eu tenho. Por quê? Porque acaba com todas as minhas coisas. Já acabou umas 3 vezes. A água passou por cima da janela. Toda vez que chove é assim? É, toda vez que chove é assim, alaga. A senhora não tem medo? Eu tenho, mas não tenho pra onde ir. Eu jeito de ficar aqui. Tem que sorrir para não chorar. É verdade. Bom, essa é a situação da dona Maria, além de outros moradores que moram aqui às margens do igarapé, aqui do Campos Sales. Com as chuvas abaixo da média, diminui também os riscos, já que os locais não estão vulneráveis devido ao período extenso de altas temperaturas. A Defesa Civil, como todos os anos, ela já vem fazendo um monitoramento desde o mês de novembro. Nessas áreas de risco com a situação do período chuvoso. É logicamente que a gente também tem um apoio do CIPAM com a parte de previsão meteorológica para que a gente possa, em cima dos dados, a gente poder fazer nosso plano de contingência no período chuvoso. Então, no momento, já saiu o prognóstico do CIPAM com relação às chuvas em janeiro, fevereiro e março. E em cima disso a gente vai ajustar nosso plano de contingência para que a gente possa apoiar a população nesse período chuvoso. Ok,
Então, obrigada às informações do repórter Ademilton José. A gente sabe que a situação de tantas famílias nesse país ainda é essa situação de total abandono nesse momento. É claro que nós entendemos, sabemos que a situação ela não é fácil para ninguém. Agora, em muitos momentos, a área de risco acaba sendo a única alternativa que algumas famílias têm para poder ter um teto para viver. E a gente espera que essa mudança ela possa acontecer. Hoje, alguns programas que são feitos em todo o país, eles são muito importantes, porque garantem um teto digno, como todo trabalhador tem direito, e esse direito está previsto aí na Constituição do nosso país. Essa situação mostrada pelo repórter Ademilton José é uma situação bem próxima aqui de todos nós, aqui no município de Manaus. Mas no interior do Amazonas, a realidade também não é tão diferenciada, não. Tem famílias que acabam perdendo o que tem e muitas vezes até mesmo um ente querido. Então a gente quer neste momento lembrar que o mês de janeiro, para nós que vivemos aqui na região norte, mas principalmente no estado do Amazonas, nós sabemos a dificuldade que é para cada pai de família, para cada mãe de família, essa situação que passa a ser uma situação caótica. No ano passado nós estivemos acompanhando por várias vezes vários prefeitos do interior do Amazonas, junto ao Ministério da Integração Nacional, que eu quero aqui já agradecer ao ministro Gilberto Ock, justamente buscando um pouco mais de recursos para apoiar o governo do Amazonas, para apoiar as prefeituras, mas acima de tudo, apoiar as famílias carentes que acabam nesse momento sofrendo e sofrendo muito, sofrem com aquilo que construíram durante toda a vida para ter e que de repente acabam vendo os seus pertences indo embora, mas principalmente por saber que todos os anos a gente acaba vivenciando a mesma situação, a gente acaba vivendo o mesmo problema. Então essas mudanças climáticas é só a gente observar nesse momento, lugares que chove muito, outros que estão vivendo, infelizmente, a falta da chuva. Então é o quadro do nosso país, é o quadro do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos agora já ao vivo com o ministro Gilberto Ock, da Integração Nacional, para a gente conversar um pouco sobre a situação aqui do estado do Amazonas. Ministro, primeiro, muito obrigada pela gentileza de estar participando conosco ao vivo aqui na Band, aqui no Câmera 13, do nosso programa, mas trazendo as informações aí do seu ministério em relação ao estado do Amazonas. Seja muito bem-vindo e mais uma vez os nossos agradecimentos, ministro. Boa tarde, Conceição, minha deputada aí do Amazonas, e um prazer falar com você no seu programa ao vivo, Câmera 13, e trazer um pouco de informação aí sobre essas questões da Defesa Civil, do Ministério da Integração, para o estado do Amazonas e para essa região aí que tão linda, tão importante aí para todos nós, e que nós temos atuado incansavelmente na busca de soluções para a questão das cheias, né? Que as cheias são normais, praticamente todos os anos acontecem aí essas cheias nessa bacia do Amazonas, do Rio Amazonas, que aí são vários rios que acabam congregando e chegando até aí a capital. Mas estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de permitir aí que nós possamos levar essas informações aí para todas essas cidades e principalmente as famílias ribeirinhas. Agora, ministro, a gente até já conversou algumas vezes sobre isso. Todos os anos, nós aqui do Amazonas sofremos com a mesma situação, as casas que são perdidas, famílias que moram ainda em área de risco, há desabamento também em parte do nosso interior. Esse ano, a Defesa Civil, que está dentro do seu ministério, que tipo de apoio terá, ministro? E o Amazonas, especialmente, para a gente tentar enfrentar essa situação, mas principalmente olhando para as famílias que acabam perdendo o pouco que constrói durante a vida toda. Olha, Conceição, nós mais uma vez vamos estar disponíveis para o governo do estado, a Defesa Civil Estadual, os municípios e também a toda a população, principalmente aquela ribeirinha. É histórico, não só aí no Amazonas, mas também no Acre,
em Rondônia principalmente, acaba chegando menos no estado do Pará. Mas essa bacia hidrográfica aí do Amazonas, seus afluentes, e ela tem essa característica. Ela é lento a subida do nível das águas, como é lento também a baixa desse nível, por conta da geografia do local, por conta da declividade, do nível de declividade aí do rio. Nós temos apoiado o Estado, os municípios e as famílias, principalmente com a ajuda humanitária. A ajuda humanitária, ela tem chegado aí rapidamente. Nós temos encaminhado estoques preventivos à Defesa Civil Estadual, principalmente. Nada impede que os municípios peçam diretamente ao governo federal, mas o nosso trabalho ele tem sido nesse sentido de fornecer ao Estado estoques que possam ficar reservados para que imediatamente eles cheguem aí. E o que eu chamo dessa ajuda humanitária, ela se reveste de principalmente alimentos, cesta básica, uma cesta básica reforçada para a região amazônica. Ela é diferenciada, não é uma cesta básica que você normalmente adquire nos supermercados. É uma cesta básica que ela tem a capacidade de sustentar uma família de 4 a 5 pessoas durante um mês praticamente. Então, nós temos ajudado nisso, encaminhado essas cestas básicas, a água potável, que é importante, a água mineral, para que ele possa ter acesso a beber, a cozinhar, os kits de higiene, porque quando a água baixa, você precisa limpar a sua casa, você precisa limpar aí os seus cômodos. Um kit de limpeza pessoal, né? Também nós estamos fornecendo kit de limpeza, de higiene pessoal para ele. E também nós fornecemos aquele kit dormitório, que é composto também de lençol, colchões, que chegam até as famílias. Chegam muitas vezes pelo Exército Brasileiro, aí levando para os locais mais longínquos. É claro que o governo do estado disponibiliza algum tipo de transporte para levar a toda essa calha do rio Amazonas, do Rio Negro, do Solimões, do Rio Acre, do Juruá. Então, todas essas ajudas nós chamamos de ajuda humanitária. Só para você ter uma ideia, nós encaminhamos entre 2014 e 2015 cerca de 58 mil kits para a população. Isso. Agora, ministro, que nós mandamos aí mais de 10 mil litros d'água. Nós mandamos mais de 11 mil cestas básicas. Então, essas famílias atingidas, nós tivemos no ano passado, Conceição, cerca de 50 municípios com decretação de situação de emergência. Agora, ministro, em relação... A gente sabe que o país está vivendo uma crise econômica e muito forte. Com relação à Defesa Civil brasileira, mandar um abraço aí para o general Adriano, agradecer sempre a atenção. Agora, em relação a esse orçamento para a Defesa Civil, esse apoiamento para os estados, mas especialmente em relação também aqui ao Amazonas, como é que fica esse ano de 2016, hein, ministro? Olha, eu quero lhe dizer aí aos prefeitos e à população de uma maneira geral, ao governo do estado do Amazonas, que todas as vezes que é necessário um orçamento, uma suplementação daquilo que é previsto para a Defesa Civil Nacional apoiar estados e municípios, a presidenta Dilma tem feito uma proposta de uma medida provisória para um orçamento complementar
ele é extra-orçamentário, então não tem faltado. Não é só para o Amazonas, não tem faltado para o Nordeste, para a questão dos carros-pipas, não tem faltado a ajuda na região sul, que tem sofrido agora muito com as